Bom, bom dia a todas e todos aqui presentes. É com muita satisfação que a gente faz a terceira edição do projeto Sapere Aude. Para quem não se apercebeu da importância desse termo, né, um termo que o Immanuel Kant resgatou durante o Iluminismo, em que literalmente ele nos ensina que atreva-se a aprender. Então, é o mote desse projeto, o UOL Consciência, e a ideia básica é que a gente divulgue, através do conhecimento científico, tudo que está acontecendo aqui dentro desse hospital. E resgatar esse nosso perfil, essa cultura de a gente ter pelo menos um dia no mês que a gente trate de assuntos científicos. E nessa sessão é com muita honra que a gente tem a apresentação da cardiologia, e eu vou passar a palavra para o nosso intermediador, o cardiologista Ferdinando, professor, e que vai fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje. Obrigado, Ferdinando. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui e a cardiologia fazer parte também desse projeto. Hoje temos um tema muito importante, que eu acho que é muito importante para o hospital como um todo, que é a avaliação cardiovascular perioperatória. E é um tema que interessa, como temos aqui representantes, cirurgiões, clínicos, anestesistas, todos os envolvidos no periprocedimento. A avaliação perioperatória muitas vezes muda muito pouco a conduta do paciente, mas gera um ônus administrativo, burocrático para as instituições. Por outro lado, muitas vezes também é muito importante para alguns casos e também é uma oportunidade de rastreamento de doenças, oferta de cuidados preventivos, etc. Então, para falar um pouco mais sobre esse tema, nós trouxemos aqui o nosso querido colega Dr. Breno Risério Gomes, que é cardiologista médico e cardiologista formado pela Universidade de São Paulo, onde também foi preceptor e médico assistente da insuficiência cardíaca, é ecocardiografista, intensivista, especialista em insuficiência cardíaca pela Heart Failure Association, da Sociedade Europeia de Cardiologia, e foi trazido para Natal aqui por doutora Hanna, e tem participado brilhantemente da nossa cardiologia, um dos grandes nomes da nossa nova cardiologia, nossa jovem cardiologia aqui do Rio Grande do Norte. O Breno também é colaborador da nossa residência médica, né? Ele recebe os nossos residentes de clínica médica no estágio de urgência no Hospital Rio Grande, pelo qual agradeço demais também. E sem mais delongas, vamos passar aqui a palavra para ele fazer sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço Ferdinando, Dr. Carlos Alberto pelo convite. Uma honra poder estar aqui falando sobre esse tema, né? Que é a diretriz de avaliação cardiovascular perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, essa diretriz foi publicada esse ano, tive o prazer aí de poder integrar o grupo que escreveu a diretriz e esperamos poder contribuir aí, trazendo um pouco, né, do que a gente refletiu sobre a diretriz. É importante pontuar que essa diretriz é focada na avaliação de cirurgias não cardíacas, porque para cirurgias cardíacas, né, vários colegas cardiologistas aqui, a gente tem um outro racional para avaliação perioperatória. Então, é somente para cirurgias não cardíacas. Não está funcionando. Agora foi. Bom, então, por que uma avaliação perioperatória cardiovascular? Né? O Dr. Ferdinando aqui já fez um preâmbulo, acho que tem uma importância muito grande, né? Até do rastreio, né? Às vezes é uma oportunidade da gente captar aquele paciente para um consultório, fazer o rastreio. Então, quantos pacientes a gente já não pegou no consultório só para um pré-operatório de cirurgia de catarata, né? E tinha uma série de coisas para serem otimizadas no tratamento desse paciente. Mas, especificamente para o perioperatório, as complicações cardiovasculares, elas em geral são as complicações mais graves do perioperatório, que são o infarto e outras complicações isquêmicas, as arritmias, insuficiência cardíaca descompensada, tromboembolismo pulmonar e acidente vascular cerebral.
E essas complicações cardiovasculares estão associadas a um aumento de mortalidade e tempo de internação hospitalar, né? Então, a diretriz, ela é dividida, como vocês sabem, né, todos aí têm o hábito de pegar as diretrizes, né, em classes de recomendação e níveis de evidência, né? As classes de recomendação, classe 1 para o procedimento seguro e eficaz, em qual o benefício de evidência ele é muito mais favorável, né? Classe 2, em que as evidências já são um pouco mais conflitantes, ou o benefício já não é tão mais claro, sendo 2A mais favorável, 2B um pouco menos favorável. E classe 3 é aquele procedimento que certamente não é seguro, ou não é útil e eficaz, ou é prejudicial para o paciente. Em relação ao nível de evidência, aquelas recomendações nível A são recomendações de estudos, múltiplos estudos randomizados, controlados, ou uma meta-análise robusta. Para o nível B, um único estudo randomizado ou estudos observacionais. E no nível C, opinião consensual de especialistas. Então, como um disclosure aqui para a gente iniciar a apresentação, a diretriz não é uma algema, né, é uma bússola, a gente tinha um professor que falava isso. Então, a diretriz ela não consegue contemplar absolutamente todas as situações, todos os pacientes. A gente tem uma limitação, né, de não ter estudo que envolve todas as situações, obviamente. E a gente ainda tem as diferenças de recursos entre diferentes locais, diferenças regionais e diferenças, inclusive, entre público e privado que impactam na nossa assistência. Então, qual o básico, o que eu espero de uma avaliação perioperatória cardiovascular, né? O que eu gosto que contenha na minha avaliação perioperatória cardiovascular e o que eu espero, o cirurgião espera receber em mãos, né? Idealmente, que tenha nessa avaliação a identificação do paciente, obviamente, né? As comorbidades clínicas, e aí lembrar que o cardiologista, antes de tudo, fez clínica médica, então é obrigação do cardiologista avaliar todas as comorbidades do paciente, se necessário chamar um outro especialista, né, um pneumologista, geriatra, etc., para participar dessa avaliação perioperatória. Avaliar quais medicamentos o paciente está em uso e deixar isso descrito, isso facilita muito, né, no cuidado perioperatório, e os achados importantes de sintomas e exame físico. Lembrar que a anamnese e exame físico bem direcionados, eles já resolvem grande parte, para não falar a maioria dos casos de avaliações pré-operatórias. Em alguns casos, vai ser necessária a realização de exames complementares, então a gente vai deixar isso relatado também. Qual a cirurgia proposta e o risco cardiovascular intrínseco associado. A gente vai comentar isso um pouco mais a fundo, mas cada cirurgia tem um risco de complicações cardiovasculares associado. A gente vai dividir isso em risco baixo, intermediário e alto. Uma avaliação prognóstica através de scores e a impressão subjetiva do cardiologista. E na conclusão, qual o risco cirúrgico desse paciente? Se existe uma necessidade de adiamento do procedimento cirúrgico ou, eventualmente, uma contraindicação. E aí, as orientações pertinentes àquele caso. Qual deve ser o meu manejo de medicamentos para aquele paciente? Qual a indicação de terapia intensiva ou não? Se tem indicação de monitorização de troponina e eletrocardiograma no pós-operatório e alguns cuidados específicos, por exemplo, para insuficiência cardíaca. Eu espero que na avaliação perioperatória de todos contenham todas essas informações. Agora, o nosso objetivo aqui, né, não é contraindicar a cirurgia, mas sempre estimar o risco, né, daquele paciente e oferecer o melhor suporte possível para o período perioperatório. É óbvio que em alguns casos a gente vai ter que contraindicar, mas o nosso objetivo aqui é tentar que o paciente faça a cirurgia com a maior segurança possível. Então esse é o fluxograma base aí da diretriz. Eu divido ele em 4 pontos principais, né? Então, o primeiro ponto lá em cima, né, a gente vai passar por cada um desses pontos. O primeiro ponto é avaliar se é uma cirurgia de urgência ou emergência. Em segundo ponto, avaliar condições cardiovasculares graves ou instáveis daquele paciente que podem contraindicar a cirurgia ou adiar a cirurgia para resolução. Depois, né, eu vou estratificar o risco cardiovascular intrínseco do paciente, então qual o risco de acordo com as comorbidades, sintomas, etc. desse paciente. E o quarto ponto, que é concomitante aí ao terceiro ponto, né, que é estratificar o risco intrínseco do procedimento cirúrgico.
Tá? Então, eu dividi a aula aqui em 3 casos clínicos para a gente poder passar por todos esses pontos aí da diretriz e trazer isso de uma forma um pouco mais didática. Então, o primeiro caso é uma paciente de sexo feminino, de 83 anos, com antecedentes de hipertensão, diabetes insulino dependente, com diagnóstico de LADA, e o hipotireoidismo, que teve uma queda da própria altura com fratura de fêmur e deu entrada no nosso pronto-socorro. E aí, a cirurgia proposta pela ortopedia é uma correção de fratura de fêmur, sem entrar em detalhes. Preciso solicitar a avaliação perioperatória cardiovascular? Então, pelo que a gente discutiu aqui inicialmente, né, é algo essencial devido ao risco das complicações, porém, essa paciente está num cenário de urgência e emergência, né? Então, para cirurgias de emergência, por exemplo, um ferimento de arma de fogo abdominal, que eu preciso fazer uma laparotomia, né, de emergência, o paciente precisa subir agora para o centro cirúrgico, bom, obviamente eu não vou ter tempo de fazer essa avaliação perioperatória, né? E aí é importante o cardiologista no pós-operatório para minimizar as complicações no pós-operatório. Agora, para cirurgias de urgência, existe uma ressalva no texto, embora não esteja tão claro assim no fluxograma, para cirurgias de urgência, aí essas, se a gente tiver um cardiologista disponível no serviço, idealmente a gente faz uma avaliação perioperatória para pelo menos minimizar os riscos durante o procedimento. Então foi o que foi feito, né? Foi solicitada a avaliação do cardiologista. E como falei anteriormente para vocês, o principal ponto aí, né, uma anamnese e exame físico bem feitos. E detalhando, destrinchando um pouco melhor a anamnese com o paciente, a causa da queda para a fratura de fêmur, na verdade, era uma síncope do tipo desliga-liga. E ao exame físico, a paciente apresentava um sopro telesistólico ejetivo de 4 cruzes em 6, foco aórtico, irradiação cervical. Bom, aí eu pergunto a nossa conduta, né? Agora a gente está com essa bomba na mão, né? Cirurgia de urgência, e a paciente, a gente resolveu solicitar a avaliação do cardiologista e tem uma estenose aórtica importante. Então, em se tratando de uma cirurgia de urgência e com tempo ainda hábil, né, para se realizar exames, os 2 exames mais básicos para avaliação perioperatória, né, para o cardiologista são o eletrocardiograma e ecocardiograma, mas não são para todo mundo. Como o Ferdinando colocou, a avaliação perioperatória é extremamente onerosa, né, para os serviços e existem indicações específicas para a solicitação desses exames, né. Então, no caso do eletrocardiograma, são pacientes com história, exame físico sugestivo de doença cardiovascular, como nossa paciente, operações de risco intermediário também, pacientes de risco intermediário alto, presença de diabetes mellitus, obesidade ou idade maior que 40 anos. Ela quase gabarita essa lista aqui, só não tem a obesidade. E em relação ao ecocardiograma, as indicações também são clássicas aqui, são insuficiência cardíaca conhecida ou suspeita, uma presença de doença valvar conhecida ou suspeita, como é o nosso caso, e presença de prótese valvar prévia. Então foi solicitado eletrocardiograma e ecocardiograma, o paciente tinha um eletro com ritmo sinusal, sinais de sobrecarga ventricular esquerda, e ao eco uma estenose aórtica importante. Bom, conduta. A gente se depara então, né, com estenose aórtica importante, e a gente vai para o segundo ponto aqui da diretriz, né, que é a avaliação de condições cardiovasculares graves ou instáveis. E a gente tem uma série de condições, né, que são quase proibitivas, né, para uma cirurgia. Dentre elas, a estenose aórtica importante sintomática e a estenose mitral importante sintomática. Mas outras condições importantes aí, uma síndrome coronariana aguda, doenças instáveis da aorta, como dissecção de aorta, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca classe funcional 3 e 4, angina, né, 3 e 4 também, bradio ou taquiarritmias, FA de alta resposta, hipertensão com pressão acima de 180 por 110. Então, todas essas condições, elas requerem, né, que a gente pare um pouco, respire e veja qual vai ser a melhor conduta em relação a esse paciente. Se a gente vai precisar intervir ou compensar ou, eventualmente, contraindicar a cirurgia. Em relação às valvopatias no perioperatório, né, como princípios gerais aqui, a gente precisa sempre lembrar da profilaxia de endocardite infecciosa.
Lembrar que valvopatias discretas ou moderadas, elas geralmente não causam sintomas, causam pouco remodelamento cardíaco também, e geralmente não tem contraindicação para o procedimento, não representam nenhuma contraindicação a presença de valvopatias discretas ou moderadas. Já para valvopatias importantes, a gente sempre vai avaliar se elas são sintomáticas ou assintomáticas. Valvopatias assintomáticas, a gente tem um princípio de que as valvopatias regurgitantes, elas são melhor toleradas do que as estenóticas. Então, o paciente com insuficiência aórtica importante ou com insuficiência mitral importante, em geral, ele tolera uma cirurgia muito melhor do que um paciente com estenose aórtica importante ou com estenose mitral importante. Então, as regurgitantes assintomáticas, normalmente não contraindicamos a cirurgia. E as estenóticas, a gente vai individualizar conforme a valvopatia. Agora, se a valvopatia for importante e sintomática, ela está associada a uma alta morbidade no transoperatório e está indicado o tratamento da valvopatia antes da cirurgia sempre que possível. Mais especificamente em relação à estenose aórtica é importante. Se o paciente é assintomático e a cirurgia é de baixo risco, então descobrir uma estenose aórtica e o paciente vai fazer uma cirurgia de catarata, eu posso realizar essa cirurgia, porque é uma cirurgia de baixo risco intrínseco. Agora, se o paciente é sintomático, como é o caso da nossa paciente, que teve uma síncope desliga-liga, ou a cirurgia é de moderado ou alto risco, né, aí sim esses pacientes têm indicação de intervenção sempre que possível. A gente vai priorizar a correção da valvopatia, porque isso está associado a uma redução da mortalidade intra-hospitalar e em 30 dias. Para cirurgias urgentes ou tempo-dependentes, como é o nosso caso aqui, a gente sempre deve considerar a possibilidade de TAV ou valvoplastia catéter-balão, porque são cirurgias com um tempo de recuperação mais rápido, obviamente, do que uma cirurgia de troca valvar aórtica. Então, voltando para o nosso caso, a gente tem uma paciente com estenose aórtica importante, com sintomática, com necessidade de uma cirurgia ortopédica de urgência. Qual a nossa conduta? E a cirurgia traz essa nova ideia, né, de uma equipe de risco perioperatório. Algo bem semelhante ao que a gente faz na cardiologia, que seria o Heart Team. Então, o Heart Team, na cardiologia, a gente tem a associação, né, do cardiologista clínico, do hemodiamicista e do cirurgião cardíaco, para tentar definir qual o melhor caminho para aquele paciente em relação à intervenção. E a gente agrega ali o anestesista, o geriatra, o pneumologista, eventualmente, para ajudarem nessa decisão de qual o melhor procedimento para o paciente. A diretriz traz, né, esse time de risco perioperatório, e nada mais seria do que uma discussão entre o cardiologista, né, o cirurgião, eventualmente o anestesista e outros profissionais necessários para a definição daquele caso, né, para a gente não tomar essa conduta sozinho e sem saber de quais complicações cirúrgicas a gente está falando. Então, embora uma fratura de fêmur tenha a indicação de se operar o quanto antes, né, para a melhora do prognóstico do paciente, nesse caso, né, em discussão com toda a equipe, se julgou que o risco era muito alto para se intervir nessa fratura. Então, se optou pela realização de uma valvoplastia aórtica por catéter-balão, foi realizada 24 horas após a admissão do paciente no serviço. Ela evoluiu com uma queda do gradiente importante, com melhora da estenose aórtica, inclusive para gradientes compatíveis com uma estenose aórtica moderada. Apresentou um tamponamento cardíaco drenado, aqui a gente coloca todas as complicações também, no caso clínico, não vamos esconder nada. Mas esse tamponamento foi prontamente drenado na hemodinâmica e o paciente não teve maiores repercussões disso. E, após 48 horas, foi submetida à correção cirúrgica da fratura de fêmur, sem intercorrências. Ela recebeu alta e 30 dias depois reinternou para a realização de TAV e hoje está no consultório acompanhando e muito bem. Para o segundo caso clínico, a gente traz um paciente masculino de 75 anos, diabético, hipertenso, dislipidêmico, ex-tabagista, com uma doença renal crônica e creatinina de 2,1, com uma história de osteoartrose de quadril. O paciente estava em uso de losartan, bisoprolol, atorvastatina, AS, insulina e NPH. E a cirurgia proposta era uma artroplastia de quadril.
Detalhe importante da anamnese é que o paciente tinha uma limitação funcional para atividades devido à osteoartrose. Não era uma limitação por dispneia, aparentemente, nem por angina, mas pela própria osteoartrose. O paciente não subia escadas e andava pequenas distâncias somente. No eletrocardiograma tinha um ritmo sinusal com alterações de repolarização. Bom, seguindo aquele nosso fluxograma, né, não se trata de uma cirurgia de emergência. Aparentemente, né, não há condições cardiovasculares graves ou instáveis que possam contraindicar o procedimento, pelo menos à primeira impressão. E a gente passa para o próximo passo, que é estratificar o risco do paciente, tanto o intrínseco quanto o risco cardiovascular da cirurgia. Né? E aí, nesse segundo passo, né, a gente vai dividir o paciente nos riscos intrínsecos do paciente. Risco baixo, risco intermediário e risco alto, de acordo com os scores prognósticos, que eu vou mostrar mais abaixo. E a gente vai classificar o paciente também de acordo com o risco intrínseco da cirurgia. Para a classificação do risco intrínseco do paciente, são importantes 3 fatores. Né? O primeiro, scores de risco objetivos, que eu vou mostrar. Uma avaliação funcional, então com uma pergunta muito simples, se o paciente sobe 2 lances de escada, e a nossa impressão subjetiva, porque nem tudo está contemplado nos scores. Né? Nem todas as perguntas e nem todas as comorbidades estão contempladas no score. E a avaliação do risco intrínseco da cirurgia. Então, com mais detalhes aqui sobre os scores de risco, o mais indicado para a população brasileira é o score de Lee ou RCRI. Esse score foi validado para a população brasileira, tem uma boa acurácia para a estimativa de risco e é o que seria o mais indicado para a nossa população. Entretanto, a ALB-RAS-2 é um score mais novo, que tem sido bastante utilizado, inclusive é o indicado na diretriz europeia, porém carece de validação na população brasileira. Basicamente, a gente vai ter uma série de fatores que a gente vai colocar nesses scores, né, como exames, por exemplo, creatinina, hemoglobina, idade, história de doenças cardiovasculares, cada um vai ter, né, as suas particularidades, e aí, a partir desses scores, a gente pode colocar numa calculadora bem fácil, a gente vai ter qual o risco do paciente, risco baixo, risco intermediário e risco alto de eventos cardiovasculares nos 30 dias que envolvem a cirurgia. Então, risco de AVC, risco de infarto, risco de edema agudo de pulmão, e risco de morte. Cada score tem particularidades em relação a esses riscos que ele avalia. A gente tem outros scores, né, que é o ACP, por exemplo, o EMAPO, que é um score brasileiro, e o score VSG-CRI, que inclusive é o mais indicado para cirurgias cardiovasculares, porque o score de Lee ele subestima o risco para cirurgias cardiovasculares. Quando a gente calcula o risco para o nosso paciente, né, coloca ele nessas 2 tabelas aqui, nosso paciente tem um risco, né, pontua 2 no score de Lee, compatível com risco intermediário, e pontua 2 no score ALB-RAS-2, também compatível com o score intermediário. É necessário a gente fazer 2 scores, né, então a diretriz não coloca isso como uma obrigação, né, você fazer mais do que um score para avaliação de risco, mas é uma prática que eu tenho no consultório, eu prefiro porque assim, eu tenho uma impressão de que isso aumenta a sensibilidade da minha avaliação perioperatória. Se vocês repararem aqui, né, cada um desses scores avaliam coisas diferentes, né, tem variáveis diferentes. Então eu acho interessante, né, essa combinação de 2 scores, mas isso aqui é uma colocação completamente pessoal, não é uma indicação da diretriz. Classificado o nosso risco, né, como intermediário pelo score, a gente vai perguntar sobre a classe funcional. Como eu falei, de uma forma muito simples, eu pergunto para o paciente, olha, você consegue subir 2 lances de escada? É isso. Se o paciente não consegue, não tem capacidade de subir 2 lances de escada, né, precisa parar ali no meio do caminho, ou não consegue subir mesmo, como era no caso do nosso paciente com uma osteoartrose de quadril, né, esse paciente a gente considera como baixa capacidade funcional. Ou, se por acaso ele tiver um teste ergométrico, seria o correspondente a menor do que 4 METs no teste ergométrico. Qual a implicação disso? O paciente com uma baixa capacidade funcional, ele tem uma menor acurácia dos scores de risco, então os scores de risco podem estar subestimando, né, o seu risco, e a gente tem um menor limiar, obviamente, para a solicitação de exames. Então, para um paciente com baixa capacidade funcional, eu vou buscar avaliar de outras formas, né, o risco dele, já que ele não consegue fazer aquela atividade.
E isso independe da causa. Às vezes o paciente não consegue subir 2 lances de escada porque tem dispneia, às vezes por dor torácica, mas no nosso caso aqui, por uma osteoartrose. Então, independente do caso, isso já vai agregar um maior risco e eu vou ter uma menor acurácia dos meus scores de risco e um baixo limiar para a solicitação de provas funcionais. Por último aqui, na avaliação de risco, a avaliação do risco intrínseco do paciente. Então, a gente vai dividir, né, que é importante ter essa tabela em mãos, né, na avaliação perioperatória, né, tem alguns que sabem de cabeça, mas tem cirurgias de risco baixo, como, por exemplo, cirurgias oculares, cirurgias de mama, tireoide, cirurgias de risco intermediário, como, por exemplo, ortopédicas maiores, de quadril, e cirurgias de alto risco cardiovascular intrínseco, como, por exemplo, as cirurgias de aorta abdominal. Então, o nosso paciente, né, ele tem, então, um risco cardiovascular intermediário, com proposta de uma cirurgia de risco intrínseco intermediário, e o nosso paciente tem uma baixa capacidade funcional, porque não consegue subir escadas. E aí, devo pedir uma prova de isquemia, né, que é uma dúvida aí sempre que a gente tem. Então, o primeiro ponto aqui, né, é que a maior parte dos estudos atuais, mais recentes, eles não demonstraram uma melhora, né, um benefício de prognóstico com a revascularização prévia dos pacientes, seja a revascularização por hemodinâmica, por angioplastia, né, percutânea, ou seja, a revascularização cirúrgica. Entretanto, como pontuei no começo aqui da aula, nem todos os pacientes a gente consegue incluir nos estudos. Então, por exemplo, lesões de tronco, elas não foram incluídas nesses estudos, ou pacientes com angina classe funcional 3 e 4. Então, é difícil da gente falar que realmente não há nenhum benefício de revascularização antes de um procedimento cirúrgico, mas as evidências apontam que não há benefício na maior parte dos casos. Então, as provas funcionais elas estão indicadas em casos específicos em que a gente acha que vai mudar a conduta. Quais são as indicações? Né? Pela diretriz, provas funcionais de isquemia com imagem, uma classe 2A, para pacientes com baixa capacidade funcional e em risco intermediário ou alto. E o cateterismo ficaria reservado para pacientes com síndrome coronariana de alto risco ou para aqueles com isquemia extensa em prova funcional. Então, dado que o nosso paciente se encaixava aqui nessa categoria, né, embora seja uma recomendação classe 2A, optou-se pela solicitação da cintilografia e do ecocardiograma, que também ele preenchia aqueles critérios para a solicitação do eco. O eco sem alterações importantes e a cintilografia, repouso, estresse com dipiradomol, sem alterações também. Então, quais as recomendações que eu devo dar para esse paciente? Né, que eu falei, aquele último ponto das recomendações que a gente precisa dar para o paciente. Então, tanto quanto ao manejo de medicações, quanto à conduta no perioperatório. Então, em relação aos beta-bloqueadores, se o paciente está em uso crônico, a gente deve sempre que possível manter. E não deve, de forma alguma, introduzir o beta-bloqueador nos 7 dias que antecedem a cirurgia. Isso é baseado nos resultados principalmente do estudo POISE, que avaliou a realização de beta-bloqueador em altas doses logo antes da cirurgia. Isso esteve associado a um aumento de mortalidade nesses pacientes. Então, recomenda-se não introduzir o beta-bloqueador 7 dias antes de um procedimento cirúrgico. Em relação à estatina, se o paciente já faz uso crônico, a gente mantém. Se ele vai passar por uma operação vascular arterial, a gente vai introduzir. E se ele tiver alguma outra indicação do uso de estatina, como por exemplo profilaxia para a doença aterosclerótica, por exemplo, a gente pode introduzir também, recomenda-se a introdução da estatina. Em relação ao IECA e BRA, né, a gente teve a publicação recente do estudo Stop or Not no ESC 2024. A diretriz já estava em fase final, aí, né, então esse estudo não foi incluído, mas não houve diferenças, né, na suspensão do IECA e BRA no perioperatório de cirurgias não cardiovasculares, exceto pela hipotensão no transoperatório, mas isso não piora o prognóstico do paciente. Então, a gente pode manter o IECA e o BRA no perioperatório, não é mandatória a suspensão, mas ciente de que existe um risco maior de hipotensão no intraoperatório. Em relação ao manejo de antiagregantes, né, nosso paciente tomava AS, aparentemente sem indicação, né, num cenário de profilaxia primária. Então, lembrar que todo antiagregante aumenta o risco de sangramento.
Então, idealmente, eu suspenderia para todo mundo, mas aqui a gente não, né, não é mundo ideal, a gente está falando de riscos e benefícios. Então, para o paciente que está em uso de profilaxia primária, de prevenção primária, que provavelmente não deveria, né, aos 75 anos, sem história de doença aterosclerótica, a gente vai suspender esse AS 7 dias antes da cirurgia para reduzir o risco de sangramento. E provavelmente não vou reintroduzi-lo após, porque ele nem tinha indicação de estar usando o AS. Inclusive, a cintilografia aqui nos contribuiu para ter essa certeza para retirar esse AS com tranquilidade também. Em relação à prevenção secundária, a gente vai manter o AS 100 mg durante todo o transoperatório, né, no dia da cirurgia, após a cirurgia, exceto em neurocirurgias, que tem um risco de sangramento realmente proibitivo ali, e ressecção transuretral da próstata. Para pacientes com DAPT, a gente vai avaliar caso a caso, é importante também aquela avaliação de um time perioperatório. Se a gente fala de clopidogrel e ticagrelor, vou suspender 5 dias antes, e para prasugrel, vou suspender 7 dias antes. Em relação à monitorização perioperatória, o indicado de solicitar eletrocardiograma e troponina no primeiro e segundo pós-operatório para pacientes de maior risco. Então, pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de intermediário ou alto risco e que têm um risco cardiovascular intermediário ou alto, idealmente a gente faz essa troponina e eletrocardiograma seriados no primeiro e segundo PO. Eu vou explicar mais à frente por quê. E a recomendação de UTI por 48 horas, em geral, é para os pacientes de alto risco cardiovascular, que são submetidos a cirurgias de intermediário ou alto risco. E a gente pode considerar também para o paciente de intermediário risco, como é o nosso caso aqui. Então, as nossas recomendações foram manter o BRA no perioperatório, manter o beta-bloqueador e a estatina, suspender o AS 7 dias antes e não reintroduzir no pós-operatório, seriar eletro e troponina o basal, né? Então um pré-operatório, primeiro PO e segundo PO, uma medida, e considerar terapia intensiva se estivesse disponível, embora o paciente não tenha uma indicação inequívoca de terapia intensiva. E por que essa monitorização, então, de troponina no perioperatório, né? A gente sabe que a troponina, quando positiva no pós-operatório, ela está associada a um pior prognóstico, e a maior parte dos pacientes que têm infarto no pós-operatório, eles são assintomáticos, ou os sintomas não foram adequadamente detectados. Então, às vezes o paciente está entubado, ou está com analgesia forte, com opioide, ou eventualmente tem sente alguma dor, mas essa dor é erroneamente atribuída ao procedimento cirúrgico e não ao infarto. Então, a maior parte é assintomática ou os sintomas não foram identificados. Então, quando a gente tem uma troponina positiva no perioperatório, isso não significa necessariamente infarto, né? A gente vai falar infarto tipo 1 em 7% dos casos. Só que a presença de uma troponina positiva está associada a um pior prognóstico, então é um paciente que a gente precisa olhar com mais cuidado. Então, em 13% dos casos, a gente vai ter causas não cardíacas para essa elevação de troponina, como sepse, choque séptico, embolia pulmonar, trauma e AVC. Então, são causas muito importantes, né? Em 7% dos casos aqui são as causas cardíacas, né? A gente vai ter infarto tipo 1, por rotura de placa mesmo, doença aterosclerótica. E em 72% a gente vai ter um infarto tipo 2, por desbalanço entre oferta e demanda. E geralmente por anemia, hipotensão, taquicardia. E a gente precisa controlar esses fatores, né? Então, se atentar quando essa troponina vier positiva, que é um paciente que precisa de atenção redobrada no pós-operatório. E vindo uma troponina positiva, eu preciso iniciar uma investigação para ver se o paciente não tem uma síndrome coronariana aguda, de fato, um infarto tipo 1, um infarto com supra, um infarto sem supra, e tratar adequadamente. E a gente tem todo um racional aí para investigar quando uma troponina positiva. Para finalizar, né, nosso último caso, um paciente masculino de 62 anos, hipertenso, diabético, hipotireoidismo, e com uma FA Shadz-Vahr de 3, com obesidade. E um antecedente também de uma miocardiopatia dilatada idiopática com IC e fração de ejeção reduzida de 28%. Estava em uso de losartana, bisoprolol, espironolactona, dapagliflozina, em doses subotimizadas, rivaroxabana e metformina. E a cirurgia proposta era uma herniorrafia umbilical, o paciente tinha muita dor na região dessa hérnia, e a cirurgia proposta era uma herniorrafia umbilical. O paciente tinha uma classe funcional 3 da New York Heart Association na avaliação.
a gente entra naquelas condições cardiovasculares graves ou instáveis do perioperatório, né? Dentre elas a IC, em classe funcional 3, 4. E lançamos mão novamente, né, da avaliação aí de um time de perioperatório, né, em conversa com o cirurgião. O risco, né, de encarceramento da hérnia não era tão alto, embora estivesse causando um desconforto para o paciente. Se optou primeiro pela otimização terapêutica, para depois avaliar, né, a necessidade da cirurgia proposta. Então, para um paciente com insuficiência cardíaca, né, um perioperatório que geralmente gera muita dúvida, né, eu vou solicitar um eco normalmente, né, vou determinar a classe funcional do paciente. Se o paciente for classe funcional 3 e 4, sempre se questionar do risco, do benefício real da realização daquela cirurgia, né. Se o tratamento não estiver otimizado, eu vou tentar otimizar o tratamento, postergar a cirurgia para reavaliar a classe funcional. Se o paciente tiver uma melhora de classe funcional, aí sim eu posso indicar a cirurgia, se ele estiver em classe funcional 1 e 2. Agora, sempre lembrando que o paciente com insuficiência cardíaca, principalmente fração de ejeção reduzida, tem um risco aumentado no perioperatório, mesmo estando em classes funcionais 1 e 2. Então, foi isso que foi feito, foi otimizada a terapêutica do paciente para doses máximas toleradas, introduziu o sacubitril valsartana. O paciente até apresentou um remodelamento reverso com fração de ejeção de 35%, depois retornou no consultório em classe funcional 1, depois de algumas consultas. Questionamos muito realmente a indicação do procedimento cirúrgico, mas como o paciente tinha dores recorrentes, né, foi optado realmente pelo procedimento cirúrgico. E aí, o manejo de medicações. Em relação à terapia para IC, né, o indicado é sempre manter no pós-operatório e reintroduzir assim que possível, né, todas as medicações para IC. Não introduzir o beta-bloqueador no intervalo de 7 dias do procedimento cirúrgico, como havia falado, e considerar a suspensão de SGLT2 3 a 4 dias antes, pelo risco de cetoacidose euglicêmica. Em relação aos anticoagulantes, a recomendação foi não administrar no dia anterior ao procedimento e reintroduzir no primeiro PO, se possível. Então, rapidamente aqui sobre o manejo de anticoagulantes, a gente avalia o risco de sangramento da cirurgia e o risco trombótico do paciente. Então, o risco de sangramentos maiores da cirurgia, ele vai ser baixo risco, que é um risco de 0 a 2% de sangramento, de sangramento maior, e alto risco 2 a 4%. Sangramento maior aqui envolve sangramento intracraniano, sangramento que leva à morte, que precisa de uma reabordagem para controle do sangramento, ou queda de 2 pontos de HB, ou necessidade de transfusão de 2 concentrados de hemácia. E avalia o risco trombótico do paciente também. O risco do trombótico eu vou avaliar através do CHA-2-VAS e da presença de prótese, né, se a prótese é mecânica ou não. Para pacientes com risco mínimo de sangramento, né, então cirurgias que têm esse risco mínimo, por exemplo, extração dentária com até 2 dentes, cirurgia de catarata ou procedimentos dermatológicos menores, eu não tenho necessidade de interrupção da anticoagulação. Agora, para os demais procedimentos, né, que não têm esse risco mínimo, aí sim eu preciso da interrupção da anticoagulação. Em relação à varfarina, eu vou interromper 5 dias antes e avaliar se o INR está na faixa normal, né, menor do que 1,5 antes da cirurgia. Essa avaliação do INR ela não é mandatória, mas sempre que possível é ideal fazer essa dosagem do INR. E vou fazer a ponte com heparina se o paciente tiver alto risco trombótico, de acordo com aquela nossa avaliação aqui na tabela. Então, se o paciente tiver um score CHA-2-VAS de 5 ou 6, tiver AVC ou AIT recorrente, a menos do que 3 meses, ou se o paciente tiver prótese valvar mecânica, então está indicada a ponte com heparina. Para pacientes de intermediário risco trombótico, as evidências já são bem mais questionáveis e não tem uma recomendação forte para se fazer a ponte com heparina, basta a suspensão da varfarina mesmo. Para pacientes em uso de DOAC, não se indica a ponte com heparina, é somente a suspensão do DOAC mesmo antes da cirurgia. E a suspensão ela é conforme a droga, a função renal e o risco de sangramento da cirurgia. Na diretriz tem essa tabela aqui que facilita para se olhar em relação à suspensão. Então, o nosso paciente estava em uso de rivaroxabana, o risco de sangramento de marneorrafia inguinal é baixo, então a recomendação é suspender, ele não tomar no dia anterior à cirurgia. Então, foi isso que a gente fez e retornou
a rivaroxabana no dia logo depois da cirurgia. É isso. Tentamos cobrir os principais tópicos aqui, ainda tem muita coisa na diretriz, tem transplante hepático, transplante renal, mas acho que isso ia muito além do escopo da aula. Muito obrigado. É um outro caso clínico desafio, né? Como o primeiro. Então, assim, essa é uma cirurgia tempo sensível, né? E aí as cirurgias de neoplasia são cirurgias tempo sensível. São cirurgias que a gente precisa executar o mais rápido possível e, de preferência, a avaliação pré-operatória não atrapalhar a vida do cirurgião, né? No caso específico da síndrome coronariana aguda, também é uma doença também de muito alto risco, né, associada a alta mortalidade. Então, entra naquelas condições cardiovasculares graves ou instáveis do pré-operatório, e a gente precisa primeiro abordar a síndrome coronariana aguda, né? Então, se for feita angioplastia, fazer angioplastia, se for revascularização, revascularização, e depois a gente passa para a resolução do problema para a cirurgia neoplásica, no caso, câncer de pulmão. Até porque um paciente na vigência de síndrome coronariana não toleraria, muito provavelmente, uma cirurgia dessa. Então, é uma escolha difícil de se fazer, mas, nesse caso, realmente a gente precisa priorizar o tratamento da síndrome coronariana aguda. Em se fazendo, né, uma angioplastia, por exemplo, aí o ideal é que a gente espere pelo menos 1 mês da síndrome coronariana para fazer. Qual o ideal? 1 ano. Né? 1 ano. Para tanto síndrome coronariana aguda quanto para paciente com doença arterial coronariana, o ideal é eu esperar 1 ano para executar qualquer procedimento cirúrgico. Numa hipótese ruim, a gente faz com 6 meses. Né? Numa hipótese pior ainda, com 3 meses. E se não tiver outra forma, daí com 1 mês após o procedimento. E é importante tomar alguns cuidados aí, que é o que eu comentei sobre o uso de dupla antiagregação plaquetária. O paciente vai estar provavelmente em dupla antiagregação plaquetária. A gente precisa ter o cuidado aí para essa suspensão da ADAPT, né? Em alguns casos de muito alto risco trombótico, a gente pode considerar a ponte, por exemplo, com tirofiban. A gente faz um AS, suspende o clopidogrel, inicia a ponte com tirofiban. Quando o paciente a gente suspende o tirofiban logo antes do procedimento, opera, e após o procedimento, quando o risco de sangramento permitir, a gente retorna o tirofiban, e o paciente fica com AS, tirofiban, e depois a gente retorna com o segundo antiplaquetário e retira o tirofiban. Então, essa é uma possibilidade nos casos em que a gente precisa operar muito rápido. Tivemos um caso recentemente, assim, era uma cirurgia tempo sensível, mas não era um câncer. Era um paciente com endocardite, que a manifestação dele foi uma síndrome coronariana aguda. E aí tinha uma endocardite válvula mitral, causando embolizações, e ele havia acabado de ser angioplastado pela síndrome coronariana aguda. E aí precisava operar a válvula, né? E aí a gente teve que fazer essa ponte com tirofiban para poder conseguir fazer o procedimento cirúrgico. Então, são situações que acho que demanda realmente esse time de risco aí, né, para pensar em cada detalhe do procedimento mesmo, e, obviamente, é um paciente de alto risco, né? Muito alto risco. Vamos lá, professor Enio, vamos tirar aqui tudo do nosso convidado. Né? Obrigado, parabéns, professor Breno. A minha dúvida é bem prática. A importância do tipo do procedimento na avaliação do risco cirúrgico, né? Que seria o que você colocou aí de risco intrínseco do procedimento, né? Assim, sempre me preocupou, e às vezes, há mais algum tempo atrás, de você solicitar uma avaliação para uma hérnia umbilical, como você colocou, e uma avaliação para uma cirurgia bem maior, e a gente, às vezes, tinha a impressão de que o risco ele era parecido. A avaliação tinha sido parecida, o exame físico e o eletrocardiograma, entendeu? O que eu estou querendo colocar, e queria que você me falasse, eu vou exemplificar por um caso, tá? Vamos colocar um paciente de 75 anos de idade, uma mulher de 75 anos de idade, que tem
usa de medicação para hipercolesterolemia, tá? E é diabética e está com câncer de pâncreas. Essa paciente ela vai ser submetida a uma grande cirurgia, que é uma pancreatectomia, que é uma cirurgia que tem um tempo de cirúrgico médio de 7 horas, às vezes 8 horas, né? O quanto que a gente vai investigar? Ela teria uma capacidade funcional boa, né, adequado para um idoso de 75 anos. Quanto que a gente faria de avaliação complementar para essa paciente de risco cirúrgico? É uma avaliação simples ou há necessidade sempre de algum exame, no caso particular dela? Porque assim, esse é a cara do paciente que a gente vê com muita frequência, entendeu? E a gente sempre fica preocupado. Claro que há riscos cirúrgicos locais, de ter fístula, de ter sangramento, mas há riscos gerais também pela condição do paciente. Como que você faria nesse caso, já que ele é muito frequente e repetitivo para a gente, a avaliação pré-operatória do risco cardiológico? Acho que aí também entra na mesma situação, na cirurgia tempo dependente, em que a prioridade é sempre não atrasar a cirurgia, né? Sempre que possível não atrasar a cirurgia. E, por outro lado, eu acho que é importante a gente ter em mente aquilo que eu coloquei sobre as evidências de revascularização no pré-operatório. Que a gente tem pouca evidência para se revascularizar um paciente no pré-operatório. Então, assim, um dos principais estudos foi com pacientes submetidos à a cirurgias vasculares, que são aquelas de mais alto risco, e não houve benefício na revascularização prévia desses doentes, que geralmente são doentes de alto risco submetidos a cirurgias de alto risco, certo? Então, acho que com essas duas coisas em mente, né, eu seria muito criterioso em solicitar qualquer prova funcional que pudesse atrasar o procedimento cirúrgico de uma cirurgia tempo dependente. Inclusive, ciente de que o intervalo ideal para uma cirurgia após uma intervenção qualquer, seja revascularização ou angioplastia, é de 1 ano. Então, ao submeter esse paciente a uma angioplastia desnecessária, e depois uma cirurgia com 1 ou 3 meses, vamos dizer, após a angioplastia, e ainda atrasando, né, a cirurgia do câncer de pâncreas, acho que eu estaria fazendo mais um mal do que um bem para esse paciente. Então, acho que o grande objetivo aqui da avaliação pré-operatória é descrever todos os fatores de riscos do paciente, otimizar ao máximo o tratamento clínico antes da cirurgia. Se a gente tiver, né, no caso desse paciente, vai ter indicação de solicitar ecocardiograma, vai ter indicação de solicitar eletrocardiograma, por exemplo. Então, isso vai contribuir, inclusive, para o manejo no período perioperatório. Pode ser que a gente descubra uma IC, fração de ejeção reduzida, então vou ter um outro cuidado no manejo de volume desse paciente no pós. Posso indicar monitorização com troponina no pós-operatório também, como coloquei. E isso pode contribuir no perioperatório do paciente para minimizar o risco. Então, a minha avaliação seria focada em grande parte nisso, né? E evitaria ao máximo a realização de uma prova funcional, principalmente levando em consideração que ela tem uma boa capacidade funcional, né? Isso é um dos melhores preditores de baixa complicação cardiovascular no pós-operatório. Alguém? Eu acho importante a gente fazer alguns comentários em relação ao que mudou das diretrizes passadas e alguns alertas também de modo geral, né? Uma coisa que eu achei muito legal que entrou nessa diretriz foi a mudança dos scores. A nossa diretriz passada, ela dizia, pode escolher qualquer score. E aí a gente tem alguns scores que são muito poucos práticos, como o próprio ACP, que é muito utilizado, que é uma ficha do tamanho do mundo, que você vai somando ponto, se tem extrasístole, se tem resultado de gasometria, se tem TGP, um monte de coisa lá, é muito pouco prático. E essa diretriz direciona bem para LI e o AUB-RAS2. O AUB é um score que é mais recente, tem uma capacidade discriminatória muito superior ao LI. Aí aquela coisa, né? A diretriz a gente tem que ser rigoroso com a evidência, não dá para dizer use o AUB no Brasil porque ele não foi validado para o Brasil, mas é preferencial ao LI nas outras diretrizes porque a acurácia dele realmente é melhor. São scores simples que levam em consideração só 6 coisas, você consegue guardar de cabeça. Então o LI leva tipo da cirurgia,
doença isquêmica, insuficiência cardíaca, diabetes, uso de insulina, doença renal crônica e AVC. Só. Guarda na cabeça, na beira do leito ali, sem precisar de nenhuma calculadora mais avançada. O A ou B leva em consideração idade, comorbidades e sintomas, né, que são os Hs, né, história de comorbidade e sintoma. O A, idade e anemia. E o S, tipo da cirurgia, procedimento eletivo e procedimento vascular. Então, são scores simples que a gente consegue, isso facilita muito a nossa avaliação. O segundo ponto que eu acho que é sempre muito relevante a gente confirmar é a pouca utilidade da avaliação funcional. Então, a gente vê muito paciente, vai fazer um teste ergométrico para uma cirurgia de catarata. E é isso que Breno colocou muito bem. Ajuda muito, 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 muito pouco e com frequência atrapalha. Iago deve passar por essa situação aí, porque eu passei na residência. Liga para dar alta de um paciente que acabou de fazer uma angioplastia na hemodinâmica. Aí você vai lá, doido para dar alta. E aí, estava sentindo o quê? Diz, não, estava sentindo nada não. Eu vim porque fui fazer minha cirurgia de catarata. Aí pediram o teste ergométrico. O teste ergométrico deu isquêmico, pediram o cateterismo. Fiz o cateterismo e tinha uma lesão de 70% na DA. Agora esse cara passa um ano sem operar. Exatamente. E aí você atrasou a vida do cara e ele não teve absolutamente nenhum benefício prognóstico nesse caso, né? Então o teste isquêmico deve fazer muito pouco parte da nossa rotina, ao contrário do eletrocardiograma e do ecocardiograma, que também tem indicação, não é para todo mundo, não é para todo tipo de cirurgia, mas que vão ser bem interessantes, né? Então talvez o paciente do professor N, o ecocardiograma e o eletro vão ser ótimos. O teste funcional, se é um paciente de boa capacidade, não vai ser tão importante assim. A outra coisa importante para a gente comentar, e aí também vai ao encontro do que o professor Enio colocou, é que o paciente não tem só risco cardiovascular, tem o risco da cirurgia e tem o risco da anestesia também, né? Então o cara tem via aérea difícil, risco cardiovascular baixo. Ele é um paciente de alto risco que exige cuidados especiais. É um paciente que tem alergia a látex, cuidados especiais para esse paciente. É um paciente que vai fazer uma pancreatoduodeno gastrectomia e tirar metade do que tem no abdômen. Cirurgia de alto risco também são alguns cuidados especiais, né? E a outra coisa que é interessante pontuar é a avaliação de pós-operatório de UTI também. Porque às vezes a gente diga, vai ficar fazendo marcador aí, não sei quanto tempo, vários marcadores, eletroseriado, que ajuda realmente a avaliação pré, que é muito interessante você ter, e a avaliação de primeiro ou segundo PO, ou eventualmente primeiro e segundo PO, de acordo com o risco das cirurgias, como foi também brilhantemente apontado, a grande maioria dos infartos é consumo. Então, é o pós-operatório ali, correção da anemia, a incidência de infarto verdadeiro, né? Infarto tipo 1, ruptura de placa, é muito baixa nesse cenário. Então, aí, às vezes, a gente acaba gerando muito ruído nessa avaliação pré-operatória, coloca paciente para fazer exame desnecessário, gera um custo muito grande para o sistema de saúde, inclusive demanda de profissional, porque agora ele vai passar no cardiologista e aí é um mês para conseguir a consulta, e o cardiologista pedir um teste ergométrico, pedir uma cintilografia, e 3 meses para frente, o câncer progride, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, e que bom que temos pessoas de várias especialidades aqui para escutar a apresentação do professor Breno. Eu sou Kleber, sou professor aqui do Departamento de Cirurgia e atualmente responsável técnico do Serviço de Cirurgia Plástica. Apresentação muito boa, aprendi bastante coisa que eu não sabia, mas assim, vou puxar um pouco para o outro lado. Vocês citaram casos de pacientes ou com grandes comorbidades ou submetidos a procedimento cirúrgico de alto risco. Eu queria puxar para o lado do paciente de baixo risco, de baixa morbidade no procedimento cirúrgico eletivo. O que é que a gente está fazendo demais que pode estar onerando o sistema, por exemplo? Vou citar um exemplo corriqueiro do dia a dia. Uma paciente de 40 anos de idade, sem comorbidades, que vai fazer uma mamoplastia redutora. Essa paciente precisa do famoso risco cirúrgico, onde vai ser solicitado um teste ergométrico, um eco. Qual o limite disso para uma cirurgia eletiva de baixo risco numa paciente ígida? E o que é que a gente pode estar fazendo a mais e onerando muito o sistema, e o que muitas vezes a gente faz por uma questão de medicina defensiva, de medo perante uma possível judicialização que está crescente hoje em dia.
E acrescentar um outro aspecto também que é muito comum aqui na nossa realidade da plástica, que é o paciente pós-cirurgia bariátrica, o paciente ex-obeso. Em que momento ou a partir de quanto tempo aquele paciente deixa de ter um risco elevado? Geralmente são pacientes ex-obesos mórbidos, que perdem muito peso, mas em que momento eles retornam àquele estado funcional de um risco mais baixo? É só esperar a perda de peso chegar no ápice, ou ele nunca vai deixar de ter algumas características de obeso, ou em que momento isso aí a gente pode levar esse paciente para o nível de um paciente não obeso, um paciente eutrófico? Agradeço as perguntas. Em relação ao primeiro ponto, quando eu estava construindo a aula, eu realmente pensei nisso, né? Eu não estou trazendo nenhum paciente de baixo risco aqui, né? Mas, de fato, para pacientes com menos de 40 anos, né, e que vão ser submetidos a procedimentos de baixo risco, o principal fator aqui é a anamnese e exame físico, né, bem feitos. E muitas vezes o cirurgião não tem esse tempo, né, e esse direcionamento que o clínico ou o cardiologista vão ter para isso. Então, acho que esse é o principal ponto. E, eventualmente, em avaliações de pacientes com menos de 40 anos, que vão ser submetidos a cirurgia de baixo risco, a gente encontra algumas condições cardiovasculares no pré-operatório. E, de fato, se a gente pegar as indicações de eletrocardiograma, ecocardiograma, né, para um paciente com menos de 40 anos submetido a uma cirurgia de baixo risco, talvez nem tivesse indicação mesmo desses exames. Dificilmente, quando chegar na mão do cardiologista, ele vai obedecer a essa recomendação, que é isso que o Ferdinand colocou, né? Acho difícil passar pela avaliação pré-operatória e o cardiologista fazer só o exame físico e anamnese mesmo. Mas, se a gente pegar o que está escrito na diretriz, essa seria a indicação, o senhor está completamente correto, seria realmente isso e as orientações mesmo para o paciente. Então, em relação ao segundo ponto, né, as cirurgias de pacientes que foram submetidos à cirurgia de obesidade, para esses scores de risco, né, a gente vai levar em consideração as comorbidades, né, hipertensão, diabetes, AVC, etc. Então, se o paciente ainda tiver essas comorbidades, ele ainda vai estar nessa faixa de risco. E não tendo, né, melhorando essas comorbidades, muito provavelmente ele vai sair dessa faixa de risco. Mas não sei se tem essa pergunta respondida com certeza, assim, né? Não sei se Ferdinand. Esse ex-obeso teria duas coisas para a gente pensar, né? Um é o risco aterosclerótico, que é cumulativo ao longo da vida. Então ele foi obeso, juntou lá suas placas de colesterol, emagreceu, a placa de colesterol ficou lá. Então, ele sempre vai ter um risco maior do que um paciente que teve uma outra trajetória de peso ao longo da vida. O outro ponto é em relação às próprias comorbidades. Na hipertensão, diabetes, ele remitiu, o risco dele baixou. Então, professor Kleber, provavelmente ele não tem um risco tão baixo quanto um paciente que sempre foi magro, eutrófico, ativo. Mas o que vai para a nossa avaliação de risco vai muito do tipo de cirurgia que você vai fazer e do tipo de sintoma que ele estabelece. Foi obeso. É uma cirurgia de risco baixo ou intermediário. Ele está assintomático, com a capacidade funcional boa, provavelmente você não vai precisar fazer uma investigação maior só pelo fato de ele ter sido obeso no passado. Isso também é interessante para a gente olhar o que é que os scores pontuam. Eles pontuam doença grave. Então, doença cardiovascular mesmo, infarto, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca. Então, o fato só do paciente, um hipertenso bem controlado, o score nem olha isso, ele não muda a classificação de risco de acordo com isso. Diabetes que o Lee pontua é diabetes em uso de insulina. Então, esse paciente que é diabético, que toma sua metformina e um segundo fármaco, ele também não vai aumentar o risco por conta disso. Então, assim, acho que, de modo geral, o fato de ter sido obeso mudaria pouco, de ser um obeso em remissão, né, um obeso controlado, mudaria pouco essa estratificação de modo geral. Agora, claro que isso modifica o risco cardiovascular dele a longo prazo. Pelo menos é assim que eu vejo. Essa pergunta de Kleber, eu me lembrei de uma primeira visita no pós-doutorado, tinha um carrinho que tinha os exames, e eu perguntei ao chefe para que era aquilo, ele disse, para os advogados.
Mas é muito interessante ver essa observação de vocês, porque a gente da cirurgia torácica, que a cirurgia, além do porte, ela reduz leito vascular para a função ventricular, principalmente a direita, a gente tinha muitos dogmas, né, e é bom usar essa palavra diante de um especialista em medicina baseada em evidências, que fazia com que a gente invadisse bastante o paciente, principalmente nas cirurgias que hoje ela é muito menos frequente, que é a pneumectomia, que você liga a artéria pulmonar. Então havia protocolos e quando você tinha um exame funcional positivo de cintilografia, o que fazer com esse paciente, e era um achado. E a gente vê o quanto isso progrediu para que a gente, eu acho que para mim uma grande mensagem dessa, houve várias, lógico, é que o papel de vocês é não atrasar a cirurgia, lógico, mantendo uma segurança ou dando para a gente o quanto de risco aquele paciente tem e esse exercício da relação risco-benefício cai justamente nessa, o que vocês nos traz nessa avaliação. Eu vou passar para Ferdinando para ele fazer o encerramento. Se alguém tem alguma observação ou alguma pergunta a fazer, se apresente. Ou ele já lhe conhece. Carla Sueli, cardiologista aqui da unidade do UOL. Eu achei muito interessante, parabéns aí pela aula, pela diretriz, né? Mas, assim, é o ponto que você tocou também, né? Isso tudo é uma decisão do time que vai estar na sala. A gente também tem o anestesista, que é outra pessoa muito importante, que também faz seu risco, né? E talvez para ele, às vezes, você tem uma cirurgia de grande porte, a questão de ter um exame funcional para lhe dar uma certa segurança dentro do ambiente é interessante. Então, assim, é como você falou logo no início, isso é um norte, mas os serviços têm que se organizar, né, e conversar cada vez mais, né, o cardiologista, o anestesista, o cirurgião, e ver realmente em cada caso como que ele deve ser conduzido. Eu acho que isso é uma mensagem que a gente sempre tem que colocar, principalmente para essa nova geração aí, que conversar sempre resolve muita coisa, né? Bom, gostaria de agradecer, então, né, poder participar. Não sabia que era o terceiro encontro, né, do Saperial. Então foi um grande prazer mesmo poder participar e uma plateia tão diversa, né, pergunta de cirurgiões, cardiologistas, muito legal. Então, muito obrigado, Ferdinando, Dr. Carlos Alberto, pelo convite. Então vamos encerrar a sessão agradecendo mais uma vez aqui ao professor Breno, nosso colaborador do UOL. E é isso. Esperamos vocês daqui a um mês, né? A última sexta do mês, habitualmente, para a próxima sessão. Aproveitar aqui, em dezembro, decorrente às características do mês, não vai ser na última sexta-feira e vamos ter justamente a palestra do professor Enio sobre a evolução da cirurgia pancreática e a gente vai divulgar. Qual é o dia que ficou acertado, professor Enio? 13, dia 13, pela questão das festividades, tudo, e esse projeto já temos palestrantes até junho do ano que vem. Em janeiro vai ser o professor Clécio sobre Parkinson como uma doença ambiental. Muito obrigado a todos, obrigado, Breno, pela sua contribuição.